Fala pessoal, começando aqui mais um meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Esse aqui é o quarto episódio dessa nossa quarta temporada, né? E a gente só tá aqui graças a vocês que nos apoiam aí, que nos dão dicas, sugestões de quem a gente está trazendo, ou a modalidade para trazer aqui para conversar com vocês, certo? Lembrando também que a gente só está aqui graças a também ao nosso patrocinador, a Athletics, né? A sua plataforma para gerenciamento e controle de eventos esportivos profissionais, né? Vocês que estão querendo organizar um evento aí, que querem uma ajuda profissional, é, uma plataforma digital para estar vendendo aí o seu ingresso, né? Fazendo a promoção do evento, então é só entrar em contato ali com o Atletas, que eles vão te dar o melhor suporte possível, tá certo? E dessa vez a gente vai falar aí um pouquinho dessa história ainda em Olimpíadas, né? Falar um pouquinho sobre Paralimpíadas agora e, e quão brilhante é essas Paralimpíadas para o Brasil, né? O Brasil sempre com ótimos resultados. Não é mesmo, Cris? Isso mesmo, Edu. Então, já dá para dizer que eu acho que o Brasil é uma potência paralímpica, né? E assim como a gente viveu uma excelente Olimpíada, a gente já está aqui vivendo os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, na verdade, né? Que vão até o dia 8 de setembro na França. Então, para dar um contexto aí para o nosso público, eu trouxe algumas informações que eu acho legal de falar antes de apresentar os nossos convidados Claro. que podem fazer um pouco mais dessa história brilhante que a gente tem nas Paralimpíadas agora em Paris, né? Então, no total, o Brasil ele já soma 373 medalhas em 11 edições, e o objetivo dessa vez é superar o melhor desempenho que a gente teve, que foi em Tóquio, né? Onde a gente conquistou 72 medalhas no total, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes. Foi um resultado excepcional, né? A gente ficou aí na sétima posição no quadro geral, e o Comitê Paralímpico Brasileiro ele tem a ambição de pegar um top 5 dessa vez. Obviamente, a gente já está na torcida, e para fazer isso, né, a gente vai com a maior delegação da história, com 280 atletas, sendo, né, 255 esportistas com deficiência e 19 atletas guias, né? Nós estaremos representados em 20 das 22 modalidades, o que é Olha só. excelente, é muito bom, né? E o atletismo, que é o esporte com o maior número de medalhas, também é a modalidade que vai aí com maior quantidade de atletas, com 73 atletas, 71 atletas, na verdade, e 18 atletas guias, né? E vamos falar justamente com alguns integrantes dessa delegação do atletismo, né? Então a gente está falando aí com os irmãos Kesley e Ketila Teodoro, e com o atleta guia, o Rodrigo Tieragato, espero que eu tenha acertado o nome dele aí, né? O nome italiano, aí como os nossos, né, Edu? Tá Então, certo. o Kesley ele vai disputar os 100 metros rasos, ele é um velocista, né? E a Ketila, ela acompanhada do atleta guia dela, o Rodrigo, vai disputar os 400 metros, então é uma prova de fundo, né? Enquanto a gente estava gravando, que é uns dias antes aí, né? Antes do nosso lançamento, a seleção brasileira está fazendo esse período de adaptação no interior da França e já está se preparando para as competições, né? Então, eles tiraram um tempinho da agenda deles para conversar com a gente, o que a gente já agradece demais, né? E o Kesley e a Ketila, eles praticam atletismo desde 2012, passaram por várias provas, né? Até optar aí pelas que eles vão disputar nas Paralimpíadas, os 100 e os 400 metros, respectivamente. Eles participaram aí de várias competições nacionais e internacionais com medalhas em boa parte delas, né? Perfeito, perfeito. E a gente está também com o atleta Rodrigo, né? O Rodrigo é um atleta, ele é atleta guia, Uhum. né? E ele já trabalha junto com a Cat lá há 7 anos, né? Ele já tem medalha mundial, medalha pan-americana, e para brilhantar ainda mais essa carreira vitoriosa, estão em busca dessa medalhinha aí paralímpica, né? E a gente está torcendo aqui do Óbvio. Brasil, né? Eles já estão lá na França, e a gente espera que em Paris a gente possa comemorar essa vitória, né? A gente agradece a disponibilidade de vocês, né? Eu tenho um pouquinho de familiaridade, a Cris já viveu aí Olimpíadas, é, sabe como é sobrecarregada, né, Cris? Uma rotina de treinos, né? Então a gente sabe aí Demais. que para você estar disponibilizando um tempinho na agenda de vocês, ainda mais teve que contar com adaptação de fuso horário, né? Então a gente fica muito grato aí por você estar vindo aqui bater esse papo com a gente, né? Mas antes de a gente ir para essa parte do esporte em si, né, do atleta, a gente sempre gosta de fazer esse link, né, Cris? A gente gostaria que Isso vocês mesmo. contassem um pouquinho do ser humano
que é cada um de vocês, né? O Kesley, a Ketila e o Rodrigo. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai pedir então para os nossos convidados que estão aqui hoje batendo esse papo com a gente, se apresentar, né? Falar um pouquinho do ser humano de cada um e depois da vida de atleta de cada um, né? Então a gente está aqui com o Kesley, com a Ketila, Teodoro, e a gente está aqui com o Rodrigo Tieregato, italiano, um amigo nosso aí. Então, primeiro as damas, então? Pode ser, Ketila? Pode ser, né? Só tem eu, vamos lá. Eu sou a Kétila Teodoro, sou atleta paralímpica. E é engraçado que você fala para a gente se apresentar como ser humano e a gente, tudo nosso é relacionado ao esporte. É, então vamos falar, eu tenho 28 anos, estou no esporte há 12 anos, trabalhando com o Rodrigo há 6 anos, vai para o 7º ano já, mas fora de esporte. Eu estudo fisioterapia, gosto de cantar, e acho que é isso. Tá certo, Kesley. Bom, eu sou Kesley Teodoro, tenho 31 anos de idade, já 12 anos de esporte. E fora a pista, gosto de tocar bateria, sou Ó. estudante de psicologia. E é isso daí. Mas o nosso resumo de sempre volta para o esporte, sempre. A gente passa o dia inteiro no esporte, correndo, academia, então, tipo, a gente respira Respira isso, o não vai ter esporte. como escapar. É. Perfeito. E Rodrigo, você? Eu sou o Rodrigo Tiregato. Sou o Rodrigo, tenho 30 anos. Fora o esporte, eu vivo o esporte. Então, eu sou educador físico, coach, analista comportamental. Sou atleta guia da Seleção Brasileira já há 12 anos. Me iniciei no esporte desde novinho, então não me conheço fora dessa área. Então, vou falar sobre a vida pessoal também é esporte. Perfeito, perfeito. Todo mundo vive aí o esporte, né? Uhum. E é bom sempre lembrar, né, Cris, que esse é o objetivo desse nosso projeto, desse nosso podcast, né? Que é contando as histórias que cada um tem com o esporte, né? E a gente vê que sempre desde criança a gente tem uma lembrança, a gente tem algo que vai trazendo o esporte Exatamente. ou tornando algo profissional nosso, é, ou remetendo a amizades, a histórias legais, bacanas que a gente tem com o esporte, né? É, exatamente. E justamente, já que vocês falaram um pouquinho dos seres humanos fora das pistas, vamos dizer assim, como é que foi o início para vocês no esporte? Eu sei que a Kesla e o Kesley, eles começaram no esporte, acho que foi na escola praticamente, se eu não estou enganada. Então, como é que foi esse começo e quando que o esporte deixou de ser algo inclusivo e se tornou, digamos assim, uma profissão? Quando que entrou o alto rendimento para vocês três? Sim, eu fui apresentada ao esporte, eu estava ainda na escola, no ensino médio, quando um professor de educação física para pessoa com deficiência foi até a escola procurar por pessoas que tinham Uhum. deficiência, né? Na escola tinha aquela sala de recursos e eu fazia parte, aí ele foi procurar e me encontrou e apresentou o atletismo, né? E aí foi muito engraçado, porque o Kes até fala que nós éramos alunos de arquibancada, a gente só sentava lá, o professor deixava todo mundo fazer todos os Ah, esportes e a gente não tinha contato nenhum com o esporte. Por conta ah, do medo, né? A mãe tinha receio de deixar a gente participar das brincadeiras e acabar se machucando, né? Até porque a baixa visão, diferente da cegueira, as pessoas não têm muita noção quanto a gente enxerga. E o Rodrigo até fala, né? Vocês têm olho vivo, nós temos olho vivo, então as pessoas acham que a gente está vendo, porque às vezes a gente está olhando para a direção da pessoa, só que a gente não está vendo a pessoa. Então, por esse motivo, a gente evitou participar das aulas de educação física, dessas coisas assim, que geravam risco para a gente. E aí, em 2012, eu fui apresentada ao esporte uhum. e o Kesley já não estava mais na escola, e aí a minha mãe falou para esse treinador assim, falou, olha, ele fez um convite para eu ir para São Paulo. Aí a minha mãe falou, olha, se você quiser levar ela, você pode levar o irmão dela também, porque ele também tem deficiência visual, do Uhum. mesmo jeito. O Rodrigo até chama a gente de B1 e B2, né? É um combo. Eu ia dizer, é o combo. É, só tinha nós dois, e aí o treinador falou assim: não, beleza, vou levar os dois. E aí, em 2012, no finalzinho do ano, fomos apresentados ao atletismo, né? Aí o Kesley já teve uma carreira assim muito despontou muito rápido, né? Mais que eu ainda era meio preguiçosa. Então ele pode falar um pouquinho mais do auge, né, mano? A gente começou junto, né? E aí, eu na época eu já tinha 19 anos de idade, comecei o esporte um pouquinho Uhum. mais velho.
E aí eu tive que conciliar trabalho e esporte, atletismo. E na época a gente começou, a primeira competição foi em 2012 e em 2013 a gente já foi disputar regional para entrar no nível nacional. E a gente conseguiu vaga e eu comecei a me despontar no salto em distância. E o esporte profissional chega para a gente em 2016, quando eu sou convocado para Rio 2016, né, para os 100 metros rasos. E a Kétila chega 2 anos depois, em 2018, mas desde então são 8 anos de seleção brasileira, já participando essa já é a terceira Paralimpíada, 3 mundiais, e a Kétila também já é uma carreira bem prolongada também, com várias competições internacionais. Perfeito, perfeito. E Rodrigo, qual foi o teu primeiro contato profissional com o esporte? Cara, acho que desde quando eu era novinho eu já levava o esporte como algo profissional, né? Os meus pais eram do esporte, meu irmão jogava futebol e tentei me estender até o futebol até os 16 anos. Também fazia o judô, fiz natação. Só que aos 16 anos eu fiz um teste no atletismo e eu acabei passando. E dali eu comecei uma carreira dentro do atletismo, não com o paradesporto. Uhum. E aos 18 anos eu tive a oportunidade de estudar. E aí eu ganharia uma bolsa na universidade, em São Paulo, se eu trabalhasse com pessoas com deficiência. E nesse meio, tinha muitos atletas deficientes visuais. E lá eu comecei a ser auxiliar técnico e atleta guia. Posterior a isso, mais 2 aninhos, aos 20 anos, eu tive a oportunidade de ir no Comitê Paralímpico Brasileiro, que era o primeiro núcleo que eles tinham, que Uhum. era em São Caetano. E ali fui abraçado e começou essa carreira profissional como atleta guia aí, e perdura até hoje. Perfeito, perfeito. E não sei se tu teve, fora o paradesporto, teve contato com tradicional, convencional? Sim, eu competi até o primeiro ano de sub-23. Ah, E no certo, caso, eu certo. fui só 3 anos no esporte olímpico. Então foi 16 anos, 17, 18, com 19 eu já fui fazer a faculdade. E aí, nisso eu já comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E aí começa a ficar um pouco difícil você tentar levar a sua carreira com a faculdade, Uhum. com o trabalho. E aí começa uma demanda muito alta. E aí, eu falo que eu não me tornei guia, né? Eu nasci guia, só que eu tive que passar por tudo isso até eu me encontrar e trabalhar com o propósito e objetivo que eu tenho hoje, que é tentar realizar esses sonhos dos irmãos aqui. Perfeito, perfeito. Eu trabalhei um ano na APAE aqui da minha cidade, Jacinto Machado, né? E até então não tinha contato, né? Eu era Sim. educador físico, né? Na APAE. E até então não tinha contato, né? Com paraesporte. E a gente até fez uma temporada, né, Cris, bem bacana, do Paragerva aqui nosso. Isso é. E a Ketila que falou uma frase, né, que eram alunos de arquibancada, né, Ketila? É, Uhum. e realmente é difícil, né? Às vezes não é, claro que não é por mal, né, do profissional, do professor da educação física que não consegue adaptar todas as atividades, né? E numa turma mista é um desafio ainda maior, né? Tá Sim. fazendo a aula. E da mesma forma a gente tinha esse desafio que a Ketila comentou da família, né? A família, no final das contas, até confiar no professor, né? E eu acho que o Rodrigo, como deu para ver a amizade de vocês três, né? A família tem uma Inclusive, confiança e no professor, no profissional, que acaba ficando muito mais fácil de trabalhar, né? Seja qual for o esporte, né? Então, são dois desafios bem diferentes de enfrentar, né? Um é a adaptação do profissional, tem que adaptar a atividade, a modalidade, e o outro é a família confiar plenamente naquele profissional Sim. para permitir ali que os alunos, os atletas, façam a aula, né? Pratiquem o esporte. Legal, muito legal. Desculpa fazer o parênteses aí, mas achei bem bacana aí. A gente Fica à conversou, vontade. a gente conversou um pouquinho aqui no off, né, rapidamente, e deu para ver uhum. que vocês três têm uma sinergia Tem muito uma legal. sintonia, isso, tem uma É, sintonia bem bacana. E até aproveitando, ia perguntar, e dá para fazer tanto para a Kétila quanto pro Rodrigo. Primeiramente, Rodrigo, você precisa fazer algum curso, alguma capacitação para te ser o atleta guia? E e vocês podem contar como é que essa sintonia que vocês têm dentro seja nos treinos, mas dentro da pista, porque não é só correr junto, né? Vocês têm que ter uma sintonia também fora. E eu até recebi um pouco sobre a história do Kesley.
Kesley, e se você puder depois também contar como é que você atua sem o guia, se você precisa, porque eu vi que você tem uma categoria que não é com deficiência plena, né? Então, se você puder contar, se você, tipo, você busca o guia ou você consegue se desenvolver sem? Então, a Ketla, ela corre uma prova que tem curva, né? Então, ela corre os Ah, sim. 400 metros rasos e os Isso. 200 metros rasos. No meu caso, a prova é só os 100 metros rasos, né? Então, tipo, eu tenho um auxílio, a gente acabou de chegar do treino, a gente tem o auxílio do guia, né? Ele aquece comigo lado a lado, assim como a Ketla e o Rodrigo. Ele Uhum. coordena comigo, me apoia ali em tudo, da mesma forma que o Rodrigo. Eu e a Ketla somos da mesma classe, a mesma categoria, só que ela faz provas diferentes, Ah, né? No certo. caso dela, provas que tem curva e a minha é só uma reta. Aí chega na hora da competição em si, eu compito sozinho porque é uma prova muito rápida e o Rodrigo e a Cat, ela já está há muitos anos trabalhando em Uhum. conjunto e mesmo assim exige um movimento espelho, né? Perfeito ali que é de todos os dias, uma convivência diária. Então, por eu estar numa prova que não tem curvas, então ela oferece menos risco, eu opto entrar na pista sozinho, Uhum. mas no cotidiano, no dia a dia, assim como o Rodrigo e a Ketchum. Ah, muito bom saber. É. E no nosso caso, a nossa trajetória começou em 2018. Geralmente as pessoas têm essa curiosidade, né, de saber como eu encontrei o Rodrigo. Acho que o Rodrigo me encontrou. O Rodrigo já trabalhava na seleção, trabalhava já com o Kesley há 2 anos, né, desde 2016. E ele falava, Kesley, ele chama o Kesley de Magro. Aí ele, Magro, traz a sua irmã, traz a sua irmã. E o Kesley falava, Rodrigo, eu não sei se ainda é o tempo, porque o esporte de alto rendimento não é uma coisa que a gente fala assim, eu vou tentar, eu vou testar. Tem Uhum. que realmente entrar de É um cabeça e trabalho. mergulhar. É um trabalho, é uma profissão. Hoje Exato. nós somos reconhecidos como atletas. Então, em 2018, eu tomei essa decisão e quando eu cheguei lá na seleção, o nosso técnico-chefe, né, da seleção brasileira, que é o Amaury Veríssimo, ele traça alguns perfis, tanto do atleta quanto do guia. E aí, de cara, ele já me indicou você, né? Ele olhou e falou assim, Rodrigo, aqui acho que é sua responsabilidade. Eu brinco pra ele, eu falo, Rodrigo, você pegou uma cruz para carregar, viu? E aí estamos há 6 anos, desde 2018, temos grandes conquistas, e é como o Kesley falou, não é só pegar e correr, né? Se fosse assim, seria muito fácil, a gente encontraria Claro. uma pessoa rápida e colocaria do lado, mas é muito mais do que isso, viu? A gente precisa ter muito a sinergia mesmo de entender. Né, o Rodrigo me entende, sabe como é que é mulher, né? Tem dia que eu não tô muito legal, ele só de bater o olho ele fala, você não tá bem, né, fia? Eu falo, Rodrigo, hoje eu não tô muito legal. Então Tem ele dia que não é dia, entende. né? Tem dia que não é dia. E aí eu também sei quando ele tá meio bicudinho, né? Aí eu já também não perturbo muito. Então a gente tá nesse relacionamento aí de trabalho já há quase 7 anos. E eu falo, ele já faz parte da nossa família, eu faço parte da família dele. Nós somos uma família já, não É, tem? Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família, então. Verdade. A gente fez uma família dentro da família e fora da família. verdade. E em relação ao atleta guia sobre a capacitação, hoje Uhum. o Comitê Paralímpico Brasileiro disponibiliza algumas capacitações que alguns treinadores que já foram guias, Uhum. eles passam isso, mas o primeiro critério para você ser atleta guia é você ser atleta do atletismo, porque você precisa ter valências físicas, precisa estar apto Aham. para correr com o atleta, precisa ter a velocidade suficiente, a resistência suficiente, para que você também não atrapalhe o atleta com o seu rendimento. No caso, o Kesley estava falando da prova dele. Hoje, a prova do Kesley, de 100 metros, ele corre 10 segundos e 70. Ô, Se a gente for louco. pegar um atleta para guiar É ele, bem a gente vai ter parecido que com o pegar um. com o Olímpico, né? Então a gente vai ter que pegar um atleta top do Olímpico. Por Uhum. quê? A gente vai ter que pegar dos atletas que correm na casa dos 10,05. Porque a biomecânica é diferente. Uma coisa é eu fazer minha corrida, outra Uhum. coisa é eu fazer a corrida do atleta. Então muda. Eu não consigo fazer com que ele se enquadre a minha corrida. Perfeito. Então eu sou um manche para ele. Eu preciso dar norte para ele. Então eu preciso me adequar à corrida dele, não ao contrário. Embora a gente trabalhe bastante junto, só que a gente sabe, aí você vai pegar as partes biomecânicas dele. Você vê que é um atleta longilíneo, tem um tronco um pouco menor, a perna grande. Aí você vai pegar um cara A que não tem essa mesma mesma estatura. característica, distância Aí de você fala, passada baixa. diferente, repetição, né? Ritmo. É muito difícil. Aí você fala, baixa centro de gravidade, sobe centro de gravidade.
Então é muita informação e para 100 metros é melhor não correr o risco, Isso. porque a gente sabe que é uma prova Rápido. de coordenação fina, a gente precisa das fases todas da corrida, então piscou, acabou a prova. Já com a Cat, ela é um pouco diferente. Então, eu tenho 400 metros que eu consigo me ajustar, porém, aí você... Porque eu falo que tem que ser primeiro atleta e ter a valência superior. Imagina, eu tenho que passar todos os comandos de voz para ela. Não é fácil você correr falando e manter a velocidade. Nossa. Então, eu tenho que correr falando com ela, mantendo a velocidade, dando norte, falando onde que a gente está para ela se situar. A gente está Uhum. saindo, a gente está na curva, entrada de reta, saída de curva, você vai chegar. A adversária está um pouco na frente, dá para a gente atacar ela agora. Você está em tal posição. Então, eu falo tudo isso durante a corrida. Perfeito. Nossa, é praticamente, acho que ela tá fazendo, acho que é 1 minuto de corrida, não sei se é de uma Não, forma ela geral. tem sim. Ó, ela é a mesma coisa. Para uma garota que é ela hoje, tem que ser do top também, porque a Cash ela tem 57,88 Nossa, 400 metros. como melhor, mano. Os É, 400 metros. só ia dizer 1 minuto, tipo assim, do começo, um pouquinho antes de dar a largada até a chegada. É 1 minuto que eu acho que é muita estratégia, né? Vocês, assim, Sim. tem que ter uma sintonia fina pra estratégia, e porque ela vai, quando vocês traçam uma, mas dependendo, como você falou, se tem margem para atacar ou se esperar um pouco mais, nossa, deve ser 57 Sim. segundos de intensidade e pressão absurda, né? E assim, na prova dos dois, como a classe deles é opcional o guia, porém, eles têm 2 raias para cada. Então, eles vão Ah, correr em 2 raias, uma raia de independente se vai segurança. correr com o guia ou não. Agora, no Mundial, a gente correu com 2 adversárias na raia central, a gente na raia 1 e a outra atleta lá na raia 7. E a gente estava na disputa do bronze e eu conseguia ver a atleta só pelo rabo do olho. Eu não conseguia olhar para ela. Então eu falava, Kétila, a gente consegue a medalha, a gente consegue a medalha. E nos últimos 100 metros, eu dou muito, 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 muito comando, até que ela entende Estímulo, né? tudo isso e eu finalizo, faço a chegada, a gente chega na frente. Mas é coisa tipo, se você erra uma coisinha, a gente perde a medalha. Foi por milésimos ali a chegada. É. É uma loucura mesmo, é realmente é 1 minuto que vale tudo, né? O pessoal, e assim, agora uma pergunta mais de leigo, tá? É, seja para o Mundial, seja para a Olimpíada, existem diferenças de quem nasce com uma doença, uma deficiência congênita, ou quem ficou com essa deficiência, com essa sequela durante os anos? Se enquadra todo mundo na mesma modalidade? Como é que funciona? Porque eu pergunto isso para entender assim, ó. é, no meu ponto de vista, parece mais fácil, por exemplo, no atletismo, né, de corrida, alguém que treinou, vamos pegar o exemplo de vocês com visão, e num determinado momento ficou com essa deficiência, eles podem participar um contra o outro, não podem, não sabemos. Então, vou responder essa porque isso aconteceu comigo. Eu e o Kessler, nós temos uma deficiência genética, é de nascença, porém, ela tem as fases da vida que ela se apresenta. O Kessler nasceu assim. Então, na primeira infância, ele já não enxergava. E o contrário de mim, eu fui perdendo a visão até a minha adolescência. Então, até meus 12 anos, eu enxerguei, né? E aí eu fui perdendo a visão muito mais bruscamente do que o Kessler. Hoje eu tenho cerca de 5% da visão, de ambos os olhos. O Rodrigo até fala, ele fala a diferença entre a minha corrida e a do Kessler. Eu sei o que é um joelho num ângulo de 90 graus, porque eu Isso. enxerguei, eu aprendi, eu lembro da matemática, daquele desenho. Então eu sei. Diferente do Kessler, que o Rodrigo fala assim, Uhum. Magro, joelho 90 graus. O Kessler sobe um pouquinho, daí o Rodrigo vai lá, tem que pôr a mão e subir Em para ele ajustar. entender qual é o ângulo. Então eu tenho memória visual. Hoje eu não enxergo, Isso, mas eu aprendi. É diferente, né? Então hoje a gente tem muitas pessoas no Paralímpico que têm deficiências adquiridas, né? A isso. gente tem vários exemplos aí de deficiências adquiridas. Eu acredito que sim, faça diferença, porque a gente tem a memória visual, no caso de pessoas que tiveram acometimentos físicos, Uhum. ela tem a lembrança do que é um movimento correto, ela sabe a diferença de um movimento para o outro. Perfeito, perfeito. Vou pegar um gancho. Da mesma forma que aconteceu, que ela teve a visão e foi perdendo e conseguiu utilizar a visão que ela tinha, tem as pessoas que quando perdem já enxergavam, aí que Perde. retarda também. Porque a pessoa perde
noção de espaço, centro de gravidade. Os outros é, sentidos que aí, aprimoraram, e entendi. assim, a gente está falando que foram pessoas comuns e se tornaram deficientes visuais e aí começaram a treinar. Agora, uma coisa é você ser atleta, você Uhum. perdeu a visão e continua treinando, Perfeito. entendeu? Então tinha um Entendi. cara que tem um amigo nosso de seleção, que ele trabalhava e caiu uma placa de aço no rosto dele. Então ele não era atleta. E ele teve Então que se ele foi adequar a essa condição. treinar, ele foi treinado para que chegasse na condição de atleta. Uhum. Bah, que legal. Obrigado pelo relato aí, pessoal. O Edu, que é da área de educação física, ele adora essas curiosidades aí. Eu sou mais do jornalismo, e até por isso que eu vou perguntar uma curiosidade para vocês, assim, como é que é o dia a dia de vocês? Vocês representam a Associação Paralímpica de Campinas, se eu não estou Isso. equivocada, né? Então, como é que é o dia a dia? Posteriormente eu vou perguntar como é que tá esse período de reta final, mas assim, um pouco antes de chegar na competição, como é que é? Tempo de pista, se vocês fazem algum treinamento específico, se tem alguma questão de preparo mental também, porque né, a gente vê que é uma carga de informação grande em curto espaço de tempo. Então, como é que é essa rotina de vocês três, assim, no dia a Ah, dia? até talvez por isso que o Kesley foi para a área de psicologia, não sei se tem algum pouco a ver. Pode ser também. A área de psicologia, ela me encantou porque como a gente é atleta profissional, a gente convive com isso, né? Então, primeiro a gente cuida, vai para a área da fisioterapia, que a Atila se encantou e já foi, mas antes disso ela também experimentou fazer educação física, só que daí eu quis ir um pouco contramão, né? Porque hoje a gente vê no alto rendimento a saúde mental, ela precisa estar em dia, né? E a Com saúde certeza. mental, ela é primordial, primordial, Em principalmente no competição, grande momento. perfeito, perfeito. Principalmente num grande momento. A gente vai estar aqui numa competição onde terão muitos atletas do mundo inteiro que se prepararam nos últimos 4 anos para ter uma apresentação de 10 segundos. Então, todos ali eles vão investir o seu tempo, dinheiro, suplementação, alimentação, e muitas pessoas têm curiosidade. Poxa, você é atleta só na pista? Não, a gente é atleta o tempo todo. Isso. A gente está na França, numa cidade aqui que tem toda a sua cultura e a sua tradição. A gente não vai na esquina para comer uma pizza para experimentar a tradição deles, porque a gente Foge da continua dieta, sendo né? atleta depois do treino, é. Então a gente é atleta se alimentando, atleta Uhum. dormindo, atleta acordado, atleta treinando. Então a nossa rotina diária é de segunda a sábado treinando e domingo Uhum. suplementando, se alimentando para segunda-feira fazer tudo de novo. Show de bola. E pode ir, desculpa, pode ir, Kétila. Falando um pouquinho sobre a confederação que a gente representa, né? A gente está Uhum. participando do clube APC Campinas. Atualmente, nós treinamos em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, que é a Uhum. seleção. Mas nós representamos Campinas, então a gente tem, sim, alguns momentos que a gente vai até Campinas, fazemos os nossos treinamentos junto com a nossa equipe, porque, como o Kazê falou, a parte psicológica faz muita diferença. E para a gente estar inserido em um grupo, em um meio que nós representamos e também nos sentimos representados, faz muita diferença. Então, a gente tem períodos que a gente vai até lá, fazemos os treinamentos, Uhum. temos também os momentos de folga, que são muito raros, mas temos, né? A gente brinca. Quando o Rodrigo até fala assim, mas a minha folga é churrasco é proteína, então faz parte também. Já une o útil ao agradável, né? 100%. Rodrigo, quer passar um pouco da parte daí da parte de treinamento, que tu não é um atleta, né? Mas como tu falou, tu tem que prezar também para manter uma performance, certo? Então, além de estar junto com os treinamentos, tu também tem um cuidado com a tua performance, né? Então, eu sou atleta como eles. É, Eu faço o mesmo treino, sigo a mesma rotina. Embora bem pouco conhecido a profissão atleta guia, hoje a gente é profissional, a gente vive disso, a gente trabalha sempre em prol da melhora do atleta para a extração do melhor resultado dele. Então, nos trabalhos de academia eu faço minha musculação, eu estou acompanhando a musculação da Ketila. Os trabalhos de tiro, eu faço o tiro junto com ela, eu faço o tiro sozinho. Nos trabalhos que a gente tem de aeróbico, de rodagem, eu faço dela, faço meu à parte, sempre para me manter um pouquinho mais condicionado, para que eu possa extrair sempre o melhor resultado dela. Em relação ao Kesley,
em todas as sessões de treinamento, eu estou lá cobrando a técnica dele, a coordenação, o que ele precisa fazer, onde ele precisa melhorar. Eu também dou muito toque mental, muito gatilho durante a corrida. Tento sempre resgatar as melhores marcas deles, que eles tenham esse ímpeto, que aí sim eu sei que eu vou estar conseguindo extrair o melhor resultado. Perfeito, perfeito. Eu me fugia, só um adendo, como o Rodrigo falou, a importância também do atleta guia se manter. Eu me fugi o nome agora, mas a gente também teve um atleta guia que ele foi representar o Brasil nos 100 metros rasos agora em Paris, né? E ele Gabriel estará também. Garcia, Exatamente, me deu esse lápis, eu esqueci o nome dele. E ele agora ele também vai na Paralimpíada, né? Eu acho que foi ele junto com a Bruna Alexandre, que é, inclusive, sim, aqui em Santa Catarina, foram os dois que fizeram, que vão fazer, né? Porque a gente está gravando no momento, ainda não começamos a sim. Paralimpíada. Serão os dois brasileiros aí que fizeram essa participação tanto numa Olimpíada quanto numa Paralimpíada. E já Que eu conheço, eu só vi 2 guias que tiveram essa vivência. Foi o Gabriel agora Uhum. e o Bira, que ele também era guia do fundo. Ele participou de um Pan-Americano e de um Parapan-Americano seguido. Foram os únicos dois que eu conheci que participaram de uma competição e já ficaram para a próxima. Sensacional, deve ser uma É incrível. experiência incrível, né? Nossa. E assim, a gente está gravando aqui, só para contextualizar, né? Alguns dias antes da Paralimpíada, e vocês já estão indo na França, mas como o Kesley falou, não necessariamente ainda em Paris, não na Vila. Sim. Como é que tá esses dias, esse período de adaptação antes da Paralimpíada? Como é que está esses treinos, assim? Porque tem que conviver, é ansiedade, aí não pode exagerar nos treinos. Como é que tá essa questão para lidar com essa, vamos dizer, com essa explosão de emoções aí antes da estreia? A gente tem uma equipe multidisciplinar que está aqui com a gente. A gente tem nossos treinadores, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos. E esse aporte é muito importante justamente nessa reta final. A gente chega num período de polimento, então todo mundo está se sentindo super bem, só que a gente tem que guardar também a bateriazinha para o dia Uhum. da competição. Então a gente está bem aportado, estamos justamente chegando um pouco antes dos jogos para aclimatar. Embora é um fuso de 5 horas, parece ser pouco, só que é um fuso estranho. Então, aqui quando tá dando a noite, às vezes era o meu almoço, às vezes era meu café da manhã. Então, até o corpo entender essa fisiologia do que a gente está vivendo é um pouco difícil. Então, justamente por isso o comitê traz a gente antes. Agora que a gente já está começando a entrar em órbita, os treinos estão saindo, os tempos estão muito bons, estamos nos sentindo bem. O comitê disponibilizou uma baita estrutura para a gente. Então, a gente está conseguindo só focar no nosso objetivo e no resultado que a gente quer trazer para o Brasil. Em quantos atletas o Brasil está aí na França? Alguém sabe essa informação? Talvez a Cris, Cris? 280? É a maior, 280. Tá, isso, é a maior delegação fora Rio, né? e é feita uma separação daí, uma pergunta um pouquinho fora do tema de vocês, mas talvez vocês saibam também. A parte de atletismo fica nessa cidade que vocês estão, ou é tudo realocado diferente? A gente sabe pouco, porque quem faz a gestão disso é a coordenação de cada modalidade. É, eu Então, a gente fica sabendo quem viria para atuar quando a gente chegou aqui. A gente viu entendi. taekwondo, tênis de mesa. Então, cada coordenação faz sua gestão e acho que é melhor para sua equipe. Perfeito. Eu pergunto isso porque assim a gente teve contato já com atletas, né? Até revi umas entrevistas recentes do Isaquias e, e algo assim que a gente precisa, né, para competir, vocês para treinar, que é o trabalho de vocês, né? A gente precisa de recurso financeiro, né? E algo assim que às vezes o que vem da União, vem do governo federal, né? Não complementa, né, tudo que a gente precisa. E a gente tem que ir atrás de patrocinadores, né? Então, meu gancho de curiosidade seria quanto a isso. Vocês têm um patrocínio externo, vocês se preocupam em manter, hoje, né, o que os atletas mais conseguem angariar patrocínios é com visualização de rede social, né? E, enfim, vocês têm essa preocupação também de manter um patrocinador, de manter uma rede social ativa, de alimentar, né, consumíveis nessas redes sociais. Como é que funciona essa parte, dessa parte financeira aí na vida de vocês, como atletas? Sim. Hoje a gente é reconhecido como atleta, nós temos um salário via Ministério do Esporte,
Só que a nossa renda não é só isso, né? Como você falou, a gente visa, sim, mostrar a nossa carreira. Hoje as redes sociais têm aproximado muito a gente dos patrocinadores, né? Dos possíveis patrocinadores. Então a gente faz, sim, essa parte de mídia, mostrar o nosso dia a dia, representamos algumas marcas. Então a gente tem, sim, e é muito importante falar sobre isso, né? Porque não é todo canal que abre para a gente poder falar sobre a importância do patrocinador. Porque às vezes, hoje, nós já estamos no topo, então nós temos o reconhecimento do governo. Sim. Mas há alguns anos atrás não tínhamos. E a gente até brinca, né? A gente tinha o patrocínio, que era o pai que patrocinava tudo. Mas o patrocinador é realmente muito importante, é fundamental para que a gente consiga se manter em alto rendimento. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas corrida é só calçar um tênis e correr. Hoje no Brasil, a gente não consegue comprar um tênis com menos de R$ 1.000, né? Perfeito, Tem que fazer a perfeito. suplementação. Exatamente. Um whey, a gente sabe que não compra por menos de R$ 150. Então, e a gente tem altas doses de suplementação. Então, no meu caso, né, no nosso caso, eu e o Kevin, nós somos dois numa casa só. Então, você imagina, a gente compra tênis de 90 em 90 dias, porque a gente tem um volume alto de treino, então a gente Um precisa giro alto. trocar Perfeito. isso, então a gente precisa trocar. Então, isso a gente consegue trabalhar com patrocínios. A gente recebe tênis, suplementação, alimentação. Para a gente Ah, ter que uma bacana. dieta regrada, Muito é bom. muito complicado, né? Então, o patrocínio é fundamental nessas partes. Perfeito, perfeito. E falando em patrocinador, né, a gente também tem alguns apoiadores e patrocinadores aqui desse nosso projeto, desse nosso podcast, e a gente sempre pede para algum deles, às vezes, mandar uma pergunta, né, e a gente faz aqui no episódio. Então, hoje a gente tem a pergunta Atletas, e ela é a seguinte: vocês praticam atletismo desde 2012. De lá para cá, quais foram as principais mudanças, evoluções que vocês encontraram nos eventos de paradesporto? E também a outra pergunta pela experiência de vocês, dá para apontar alguma diferença entre competições internacionais e nacionais? Né? Seria visando assim a estrutura do evento, né? Tanto a Isso. organização como estrutura física, a infraestrutura. Bom, hoje nós somos membro do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Onde nós temos grandes atletas e temos grandes competições, né? A gente tem um Open Internacional realizado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, onde poucas pessoas sabem, mas nós treinamos em um centro de treinamento que tem 20 modalidades que podem ter 20 Sim. competições simultaneamente, porque tem estrutura suficiente para isso. Então, é onde você vê atletas profissionais que treinam e competem em alto nível ali. Então, você vê muito Argentina, Cuba, Venezuela, eles vêm muito, Chile vem muito para competir no Brasil devido à estrutura que oferece. Então, nós estamos bem assistidos e de 12 anos para cá, houve uma melhora muito grande, né? Porque o esporte paralímpico está tendo mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, mais público. Quanto mais público, mais desenvolvimento dentro das provas, né? Agora, não dá para comparar o nível de uma competição nacional com outra competição internacional, né? Quando a gente se fala de um mundial, é algo já gigantesco. E quando você fala de uma Paralimpíada, onde você coloca 5, 7 mil atletas de alto nível, os melhores de cada classe e categoria de determinadas provas dentro de uma vila e você faz um evento que é assistido pelo mundo inteiro, Uhum. então requer um cuidado e um profissionalismo que só mesmo quem sabe fazer. Então, não difere de uma Olimpíada, é a mesma estrutura, é o mesmo cuidado, é algo muito profissional que dá gosto de participar. Perfeito. Então, é ótimo, primeiramente é ótimo saber disso, né, Edu, temos uma igualdade nas competições, isso é muito bom. E assim, vocês já estão em Paris, a gente também não quer aqui dificultar, Paris não, vocês estão na França, a gente também não quer aqui dificultar o cronograma dos nossos atletas, né, Edu? Então a gente já vai encaminhando pro encerramento, porque eles já treinaram, né, para quem está acompanhando, a gente está gravando na sexta, provavelmente quando a gente lançar o episódio, a Paralimpíada já vai ter começado, então eles têm que se descansar e fazer o cronograma para amanhã estarem bem para os próximos treinamentos. Mas assim, ó, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta um pouco além do esporte, para a Kétila, para o Kesley, até para o Rodrigo também. Em relação, assim, além do esporte, nessa questão de acessibilidade e inclusão, que são temas que a Paralimpíada acaba trazendo, colocando em foco, né? O que vocês acham que a gente precisa um pouco mais para avançar? Vocês acham que a gente está evoluindo?
O que que vocês poderiam falar sobre isso, assim, para deixar, tipo, até mesmo como reflexão, assim? Eu acho que é o que vocês estão fazendo agora, o mesmo espaço, a mesma visibilidade, porque quando chega a visibilidade, você traz a possibilidade da pessoa ver que existe alto rendimento. O que nós fazemos aqui agora, o que nós estamos fazendo, é esporte de alto rendimento. Nós somos profissionais. Então, quando existe o reconhecimento que existe uma modalidade que tem atletas que disputam por medalhas de ouro diretamente, atletas que se dedicam inteiramente, independente da sua deficiência, você vê o profissionalismo. E quando você vê o profissionalismo, você se atenta a assistir, acompanhar, e com isso vem a admiração, o respeito, né? Hoje nós passamos por uma experiência muito legal, que todos os dias que a gente vai treinar na pista onde a gente treina, as arquibancadas lotam por pessoas franceses que levam seus filhos e vão assistir. Todas as vezes que a gente sai para dar um tiro, eles aplaudem, independente se o tiro está forte ou fraco, ou se você vai Legal. apenas trotar. Então, eu acho que isso é respeito, eu acho que isso é reconhecimento ao esporte. Ali eles não vê que falta visão, não vê que Uhum. falta um membro, não vê que tem alguma dificuldade no intelecto. Eles vê simplesmente que são pessoas que estão ali pronto a superar os desafios que estão na sua frente. Então, eu acho que vamos partir pela visibilidade e com essa visibilidade as pessoas possam conhecer o que a gente faz, que não é social, é algo que a gente faz mesmo para transpor mesmo os desafios. Perfeito. Pessoal, então eu acho que nosso bate-papo foi bem bacana. A gente abre agora esse espaço para vocês deixar as redes sociais de vocês, redes sociais de patrocinadores de vocês. Enfim, a gente abre esse espaço aqui para vocês fazer as devidas menções e divulgações aí, tá? E de antemão já queremos agradecer a disponibilidade de você estar aqui conversando com a gente, tá? Muito bacana, muito gratificante mesmo. E claro, se não sei se já tem datas específicas das competições, mas se vocês já souberem datas de estreia, horário, se quiser deixar também, a gente fica no aguardo, ou se depois também a gente acaba deixando na descrição para o pessoal estar acompanhando e torcendo por vocês também. Legal. Eu inicio nos jogos no dia 30. No dia 30 eu já começo com a minha prova dos 100 metros rasos, provavelmente no Brasil 5h40 da manhã. E o meu arroba é Kesley Josué. É um pouco difícil, mas vocês escrevem na legenda. Perfeito. E eu também queria agradecer o convite, a gente fica muito feliz. Como o Kazê falou, esse espaço é muito importante para a gente. E eu vou iniciar a minha participação com os 400 metros rasos no dia 2. Você sabe o horário do Brasil, Rodrigo? Vai ser por 5 e pouco da manhã. Eu tô tão focada em Paris que eu decorei o horário local, não decorei o horário do Brasil, mas vocês vão colocar certinho aí, que a gente sabe que vocês são top. E o meu arroba é Ketila Teodoro. Não é muito fácil, não, mas eles vão escrever certinho. Vamos. Segue a gente, dá essa moral e vem com a gente para os jogos, porque vai dar bom. Rodrigo? Eu queria agradecer em nome dos irmãos, do Brasil Paralímpico, da APC Campinas, da PUC, que se fazem muito importante para nós. Se a gente não tem uma instituição por trás da gente, a gente não consegue chegar nesses resultados, nessas competições gigantescas. Agradecer ao público, a vocês por esse espaço midiático que é muito importante, para que a gente possa transpor um pouco do que a vivência que temos, o que as pessoas futuras, a nova geração pode chegar, pode conseguir, como assim conseguimos, terceira Paralimpíada, mundiais, medalhista mundial, medalhista pan-americano. E meu arroba é Roxiere UFC, vocês vão ter que colocar na legendinha aí. Porque se eu Foda, falar o Rodrigo Xeregato também é um pouco difícil. Mas a gente, obrigado, pessoal, de coração mesmo, torçam por nós, e qualquer coisa, conte conosco. Perfeito, então. Pessoal, então era isso. Aqui a gente encerra, então, mais um episódio do Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Hoje, mais um episódio sensacional. Cris, muito obrigado, né? Kesley, obrigado. Kesley, obrigado. Rodrigo, muito obrigado. E, de novo, como sempre a gente fala aqui, né, Cris? Quem quiser ir contar a sua história, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, Meu Esporte Podcast, né? Nos deem dicas de mais assuntos para abordar, mais modalidades, que o nosso projeto aqui é para isso, para divulgar o esporte e contar a sua história com o esporte. exatamente. Eu primeiramente queria agradecer também ao Kesley, a Ketila, ao Rodrigo
Não foi muito fácil agendar, né? Mas acho que deu tudo certo no final. E, obviamente, eu sempre tentei deixar no contato, mas a prioridade é deles, né? É o treinamento deles. E a gente está aqui para se adequar sempre que possível, né, Edu? Até para ajudar e não para Claro, se claro. tornar um problema na No rotina deles, treinamento. especialmente isso, nessa reta final aí. Já desejo toda a sorte do mundo, vou acompanhar as Paralimpíadas. Eu estava também em rotação no fuso horário de Paris nas Olimpíadas, então, obviamente, eu vou estar também nas Paralimpíadas. E Só só vai para fechar. seguir. E só vamos mantendo o fluxo. E só para dizer, eu também eu queria agradecer vocês particularmente, porque foi um relato extremamente importante e para mim, pessoalmente, é muito relevante que isso acontece, porque eu tenho uma filhadinha, ela de 3 anos, e ela, por uma questão de saúde, ela também está com baixa visão, ela foi diagnosticada com baixa visão no último ano. Então, é sempre muito bom e gratificante ver relatos de pessoas como vocês, né, que estão no topo das suas carreiras, no topo do esporte. Então, me sinto. É bacana de ver que tem uma como seguir, né? E que também, quem sabe, daqui a umas 4, 5 Paralimpíadas temos um novo talento Com aí, né? certeza. Porque eu que gosto muito de esporte, espero também ajudar ela a participar da vivência esportiva, a vivência dela também plena, mas muito obrigado por isso, viu? Fechou? Pessoal, até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado, Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.